Meu nome é Luísa Tomassolo, para quem não me conhece, eu sei que sempre tem gente nova entrando aqui no canal, então sempre vou me apresentar, né? E aqui no canal eu falo, te ensino como ter conexão com o seu guia espiritual e entender o que ele está te dizendo, que é o mais importante, né? Conexão, sinais, a gente sempre tem, né? Conexão não, comunicações, sinais, a gente pode ter em alguns momentos da nossa vida. Agora, uma conexão real e entender o que o nosso guia está falando exige um pouco mais de conhecimento. E é isso que eu sempre tento trazer para vocês. Esse é o episódio 12 do nosso. Episódio 12, não, na verdade, eu acho que é o episódio 6, né? Eu confundi. Do nosso quadro Sabedoria. E tem o tema: se você tem visto horas iguais, eu tenho um recado para você. Sejam muito, muito bem-vindos ou bem-vindas ao nosso episódio. E vamos lá. Eu quero saber se você já viveu essa situação. Mesmo sem querer, toda vez que você olha no relógio, você pega o celular, você vê horas iguais. E às vezes a gente acha que a gente deve estar ali fazendo alguma coisa, deve estar muito fissurado nisso, mas não é. Toda vez você pega e tá lá o horário igual, tem alguma coisa significando ali para você. E isso acontece de tempos em tempos, é como se fossem ondas, né? Tem uma fase da sua vida que você tá vendo mais, tem uma fase da sua vida que você tá vendo menos, né? Não é algo linear e nem sempre é para sempre. Então, justamente isso, não é que você fica ali um ano inteiro, todo ano, vendo todos os dias as horas iguais, né? Mas você pode ter fases desse ano em que você começa a ver horas iguais. Isso tem uma razão de acontecer, tá? Ou quando você vai comprar alguma coisa no mercado, as horas iguais não, os números iguais na nota fiscal também tem uma razão, né? Tudo ali está sendo, existe, né, para te mostrar algo. Nada na nossa vida acontece por acaso. E aí você fica se perguntando, né? O que que isso quer dizer? Tem uma sensação de que você está deixando passar algo. Eu percebo muito isso quando eu vejo realmente as pessoas vem me perguntar, Lu, eu tô vendo muitas horas iguais, eu sei que tem alguma coisa por trás, mas eu não sei exatamente o que isso significa, o que quer dizer, o que eu posso fazer com isso. E essa sensação, ela não é à toa, porque realmente é um chamado, né? É um sinal ali, é algo que vai além da nossa compreensão. Então, realmente é algo que a gente precisa buscar entender realmente. E antes da gente começar, eu vou pedir para você esquecer todas aquelas interpretações de alguém tá pensando em você, ou aquelas tabelas sem pé nem cabeça de horas iguais. Sabe, quando eu era adolescente, tinha algumas tabelas que era tipo assim: ah, você viu um e um, significa que alguém quer falar com você. Você viu dois e dois, significa que alguém que você gosta também gosta de você, sabe? Esquece isso, tá? Esses símbolos assim, é só para cumprir tabela, literalmente, sabe? Não quer dizer isso, exatamente. E eu achava que isso era coisa de adolescente, né? Mas esses dias eu vi uma pessoa adulta postando nos stories, assim, que ela viu horas iguais e que, alguém tá pensando em mim. Esquece isso, né? Isso é uma forma de você superficializar algo que pode ser muito mais profundo, né? E de você deixar passar batido algo que poderia ser importante para você. Então, primeira coisa, deleta isso da sua cabeça, tá? Esse é um sinal muito claro de que o universo está tentando te mostrar algo, né? E eu vou te mostrar o que e como que você pode trabalhar isso hoje. É, Isso significa que existe uma sincronicidade, né? E quando você compreende a profundidade desse fato tão corriqueiro, né, na sua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque você sempre vai olhar para essas horas iguais de um jeito diferente. E é isso que a gente tem que buscar no nosso processo espiritual, né? Olhar para as situações do dia a dia de uma forma, com outro olhar, um olhar mais atento, um olhar mais desperto. E é justamente isso que a gente está buscando e que eu acredito que você busca aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, né? Então, ver horas iguais é a ponta do iceberg de uma transformação que você está sendo convidado para começar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é por acaso e que existe algo por trás, né? Que não é só uma coincidência.
E eu acabei de falar, mas aqui eu também coloquei. Algumas pessoas pensam que é só uma coincidência, né? Eu já cheguei a ouvir algumas pessoas falando assim: ai, é claro que você vai ficar vendo horas iguais, você fica o dia inteiro olhando o celular para ver se você vê horas iguais. E só quem vê, né, quem tá passando por isso, sabe que não é dessa forma. É realmente você está fazendo alguma coisa e de fato parece que algo te puxa para esse caminho. Parece que alguma coisa te chama atenção e você olha para o relógio. Não é necessariamente que você fica olhando o dia inteiro, mas também não é uma olhadinha por acaso. Você sente esse chamado, você sente uma vontade de olhar exatamente naquele minuto, né? E existe uma razão, né? Essas pessoas que acham que é coincidência, que muitas vezes debocham, né, de quem sente que é um sinal, elas estão dormindo, né? Elas estão dormindo completamente e muitas vezes elas são ferramentas da Matrix mesmo, né? Dessa ilusão que a gente vive. Elas acabam sendo manipuláveis ali e acabam usando ali os argumentos, né, que a gente mais ouve no nosso dia a dia para poder debochar, para poder fazer você desacreditar que isso realmente existe e que você, o que você está sentindo é válido, né? Então, para a gente começar a se aprofundar nesses temas, a gente precisa começar a enxergar as nuances, né? Porque a espiritualidade ela é mais sutil do que a nossa vida material. Então, de fato, é muito fácil a gente achar que é coisa da nossa cabeça, que a gente tá doido, que não tem nada a ver, que o que aquela pessoa falou, que a gente tá vendo horas iguais porque a gente tá olhando o dia inteiro o celular, tá olhando o dia inteiro para tentar ver, a gente acaba caindo nessas, né? Mas a gente precisa entender que a espiritualidade é mais sutil, ela vibra no campo do nosso coração. E se a gente está sentindo algo, a gente precisa validar isso. E eu também já recebi várias mensagens de pessoas que têm medo, né? Então, Lu, eu já entendi que existe uma sincronicidade. Sincronicidade, para quem não sabe, né, é uma definição de Jung, são fatores. Eu vou até colocar aqui uma explicação mais teórica mesmo, para ficar bem certinho. Eu nem coloquei na apresentação, mas senti vontade de explicar para quem não entende exatamente o que significa isso. Sincronicidade significa qualidade ou estado de sincrônico, do que ocorre ao mesmo tempo em simultâneo. Para Carl Jung, a relação de simultaneidade entre o estado psíquico e uma situação externa que, embora não possua relação aparente. Opa, parou aqui, peraí, deixa eu entrar. Que, embora não possuam relação aparente ou estabelecida conscientemente, podem alterar a compreensão da realidade. Então, elas parecem que não têm ligação, parece que não tem sentido, mas de forma sincrônica, elas têm o poder de transformar a nossa realidade. Elas têm o poder de chamar a gente para algo a mais, né, para algo maior. Então, isso é uma sincronicidade. Ah lá, eu também gosto dessa aqui. Sincronicidade, percepção da coincidência significante. Existe um significado por trás. Uma lei que funciona para mover um ser humano na direção de um crescimento maior da sua consciência. Essa é uma frase de Jung. Então, apesar de várias pessoas acharem que é uma sincronicidade, na verdade, que é uma coincidência, na verdade, é uma sincronicidade porque ela te move para algo mais, para um crescimento, para uma transformação da sua vida. E aí, quando a pessoa entende que, tá, eu entendi que é uma sincronicidade, que não é uma coincidência, que existe algo mais, eu sinto esse chamado, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo de seguir por esse caminho, eu tenho medo de me aprofundar nesses temas, eu tenho medo de despertar, né? Eu só tenho uma pergunta para você. Você prefere ficar onde você tá, né? Eu falo da merda quentinha, porque é isso. A merda, ela é quentinha. Ela é gostosinha ali de ficar. Mas ela não é cheirosa, ela não é agradável. Você quer ficar nesse lugar que você tá porque tá mais confortável, tá mais fácil,
ou você quer buscar o que você realmente veio fazer nessa vida, né? E que aí vai exigir um esforço inicial, né, de você sair da sua zona de conforto mesmo, mas que vai te trazer frutos, né, muito grandes, vai te trazer uma vida mais feliz e mais plena, ou você prefere ficar onde você está? Então, é uma escolha, né, que você tem que tomar na sua vida. Tá, já falei sobre sincronicidades. Então, essas horas iguais, elas são sinais claros também de que o seu guia espiritual está te preparando para uma conexão mais profunda com ele, que acontece através de um despertar, né? Com a espiritualidade e com o seu propósito de vida. Então, tudo isso são chamados, né? São formas de te fazer lembrar que você não está aqui por acaso e que você não está aqui perdido sozinho no universo gigante. Existe uma compreensão, uma comunicação sutil, invisível, que você está começando a perceber. E essa conexão é um chamado espiritual para você despertar e trabalhar em prol da espiritualidade. Então, é de fato lembrar que você está aqui por um motivo, que você reencarnou nessa vida com um propósito e que você precisa encontrar esse propósito e trabalhar com ele. Eu não digo necessariamente que esse propósito está ligado com o trabalho espiritual, literalmente, né? Ah, eu vou trabalhar com espírito. Não, não necessariamente. Você pode, esse trabalho, a espiritualidade, ela é autoconhecimento. Ela é essa busca interior de se conhecer, de entender o que te faz feliz, de entender o que você faz de melhor, de entender o que te move. Isso é espiritualidade, né? Então, quando você encontra a sua espiritualidade, quando você atende a esse chamado, você começa a trabalhar, né, no que você faz de melhor, e isso já é um trabalho espiritualizado. Nem que seja fazendo faxina. Se você faz com alegria, se você se sente feliz, se você tem vontade de dar o seu melhor e você sente que você transforma as pessoas através disso, esse é o seu propósito, né? Então, quando a espiritualidade ela começa a te mandar esses sinais, então, como eu falei, eles vêm como ondas, né? Tem fases da sua vida, assim como a mediunidade em si, né? Tem fases da sua vida que vem aqueles sinais, que acontece um monte de coisa, daí passa, você fica mais na matéria mesmo, depois voltam esses sinais. A gente tem vários chamados, né? Vários recados. E a gente vai tendo oportunidade de ouvir ou não. Tem pessoas que passam a vida inteira recebendo esses sinais, não ouvem, e aí elas desencarnam e se arrependem, né? Assim como tem pessoas que ouvem no começo da vida, né? Com 10 anos a pessoa já está ali super conectada, e tem pessoas que ouvem com 80 anos. Quer dizer que é tarde demais? Não, quer dizer que se você está vivo e o universo está te mandando sinal, quer dizer que ainda dá tempo. Então, o importante é a ação, é você agir e você ouvir esses sinais, né? Então, agora, toda vez que você vê horas iguais, ou vê essa sincronicidade, vê números iguais, pensou em alguém, a pessoa apareceu, enfim, tudo isso são sincronicidades, né? Você vai seguir o passo a passo que eu vou passar aqui para você, tá bom? Então, o primeiro passo, você vai, beleza, eu tô ali no meu dia a dia, vi uma hora igual, vi ali 8 e 8, como eu falei, né? Vi um número ali, uma sincronicidade. Tá. Então, você vai parar naquele momento e você vai analisar o momento da sua vida. O que você tem pensado ultimamente? O que tem passado na sua mente? Às vezes tem vindo um desejo, né? Ai, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Ai, mas eu não posso, porque a minha vida, o meu trabalho, os meus filhos, o meu emprego, o meu chefe, enfim. Mas tem vindo aquele desejo, né? Tem vindo aquele pensamento, putz, eu queria tanto que isso acontecesse, putz, será que eu sou capaz de fazer aquilo? Tá vindo ali uma sementinha de algo, né? O que você tem questionado na sua vida? Putz, será que eu tô feliz no meu emprego? Será que eu tô feliz no meu relacionamento? Será que eu quero continuar com a vida, com os hábitos que eu tenho atualmente? Então, existem questionamentos vindo juntos com esses sinais? Como anda a sua vida no geral, né, nesse momento? Então, você vai fazer uma autoanálise, né? E aí, o segundo passo é internalizar esse sinal e se perguntar: o que isso está querendo me dizer?
né? Você começa com essa autoanálise, então, o que que eu tenho dito? O que que eu tenho sentido? E aí você vai trazer isso para você. O que que isso está querendo me dizer, então? Você vai unir esses dois fatores, né? E dessa forma, você vai criando mais oportunidades e mais sinais que vão te encaminhando para um caminho melhor. Quer dizer que só ver horas iguais é o suficiente? Sinto lhe informar, mas não, né? Como eu falei, ver horas iguais é a ponta do iceberg. Junto com esse sinal, vem muitos outros sinais, né? E junto com esses muitos outros sinais, tem muitos outros significados e direcionamentos. E como eu sempre falo, né? Como eu falei aqui no começo dessa live, o que eu busco ensinar e o que realmente vai fazer diferença é você entender esses sinais, de fato entender o que eles estão querendo te dizer. Como eu recebo várias, né, perguntas sobre horas iguais, eu resolvi trazer esse tema para te mostrar que existe um mundo por trás disso tudo, né? Um mundo de possibilidades. Pode ser que você comece com essa autoanálise e fique difícil, você encontra dificuldades, né? Putz, eu não consigo me analisar, não sei o que eu estou questionando, não sei o que eu estou pensando. Mas entenda que esse já é um começo, você está começando a dar esse primeiro passo, né? E isso é o mais importante. E o primeiro passo, ele é o mais difícil e às vezes o mais demorado também, né? Porque o primeiro passo, ele demanda muitas transformações, mas sem ele a gente não muda nada na nossa vida. Então entenda que ver horas iguais é a ponta do iceberg, não necessariamente só ver horas iguais já é o sinal que você precisa para entender o seu caminho, mas ele já é ali aquele chamado para algo maior na sua vida. E é isso que a gente tem que focar, né? Eu poderia vir aqui e falar para você, olha, faz isso que vai resolver a sua vida, mas não vai e não vai ao mesmo tempo. Exige um comprometimento maior, mas já é um bom começo, tá? E o ponto-chave, como eu falei, é que de onde saiu esse sinal, existem muitos outros, né? Te guiando para o seu propósito de vida, para o seu equilíbrio mediúnico, porque normalmente quando a gente começa a ter esse chamado espiritual, também pode acontecer junto algum tipo de desequilíbrio espiritual. Isso não é algo que você escolhe, isso é algo que a vida acontece, né? Não é algo que, eu comecei a estudar sobre isso, começou. Não, na verdade, isso já ia acontecer. Mas você ouvir esse chamado vai fazer com que você olhe para isso de forma mais estratégica e mais assertiva, né? E para se aprofundar nesse tema, né, ainda mais como a gente tem aqui, não é tanto tempo disponível, né, eu tenho um convite para te fazer. A gente vai ter o evento Decodificando a Conexão, que vai acontecer nos dias 14, 16, 18 e 21 de março, onde eu vou me aprofundar ainda mais nesses sinais, como que você pode reconhecer cada sinal, entender o que eles estão querendo te dizer, né, e como dar esse primeiro passo, virar a chave realmente para você poder iniciar uma conexão com o seu guia espiritual de uma forma muito mais profunda, né? Eu sempre tendo a trazer aqui conteúdos que muitas vezes eu percebo que as pessoas buscam conteúdos mais superficiais, né? E a gente precisa trazer isso para profundidade mesmo. A gente precisa se aprofundar na espiritualidade. Não é só ver horas iguais, não é só, eu vi a aura. Legal, mas não é só isso. A gente precisa fazer o trabalho completo, né? É isso que a espiritualidade precisa, é para isso que a gente veio no mundo nesse momento caótico que a gente está vivendo. Você não está aqui por acaso. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas que estão aqui no meu canal, que estão ouvindo o que eu tenho para dizer, elas com toda certeza são pessoas que estão sendo chamadas para esse propósito, que vieram para o mundo com esse propósito de transformação, com esse propósito de encontrar o seu propósito e trabalhar, né? Trabalhar na direção de um mundo melhor, realmente, né? A gente está aqui para isso. E quando a gente se encontra nesse processo todo, com certeza a nossa vida se torna muito mais fácil e muito mais feliz mesmo, né? A gente encontra um caminho